Imagina só essa cena. Você acorda de manhã, pega o celular ainda com sono e por hábito dá aquela olhada no saldo da conta bancária. De repente, os olhos quase saltam da cara. Você está bilionário. A primeira reação é pensar: isso deve ser um erro, algum bug do banco. Mas aí você confere de novo, olha para os lados, sente aquele frio na barriga e percebe que, não é um engano. Você está realmente rico. Só que não para por aí. Você liga para o seu vizinho e ele também está rico. Manda mensagem para sua tia, para aquele amigo de infância, para um colega de trabalho. E todos dizem a mesma coisa. Acordaram milionários ou bilionários da noite para o dia. Como num passe de mágica, a pobreza desapareceu do planeta. Dívidas, boletos, cobranças, cartões estourados, tudo virou poeira. A humanidade inteira parece ter sido abençoada. Nos primeiros momentos, o sentimento seria de pura euforia. A alegria tomaria conta das ruas, todo mundo com sorrisos largos, celebrando como se fosse Réveillon todos os dias. Pessoas que antes sonhavam em comprar uma bicicleta agora estariam saindo de concessionárias dirigindo carros de luxo. As famílias, antes contidas, começariam a planejar viagens internacionais. E não estamos falando de pacotes simples não, viu? Seriam destinos como Maldivas, Dubai, Paris, Tóquio, todos ao mesmo tempo. As agências de turismo ficariam sobrecarregadas, os aeroportos lotados como formigueiros e até os hotéis mais caros do mundo se veriam sem vagas em questão de horas. As lojas de grife teriam filas quilométricas e em pouquíssimo tempo, estoques inteiros seriam esgotados. Imagine o mundo inteiro em um carnaval permanente de consumo, um frenesi coletivo que faria Black Friday parecer uma feira de bairro. Mas é aí que começa a parte que ninguém costuma pensar. Se todo mundo tem dinheiro infinito, quem vai atender esse povo todo? Quem vai pilotar os aviões abarrotados de turistas? Quem vai abastecer os carros de luxo que invadiram as ruas? Quem vai servir a comida nos restaurantes 5 estrelas? O ser humano, quando tem tudo garantido, perde a motivação para o básico. Se não existe mais a necessidade de trabalhar, por que alguém se daria ao trabalho de acordar cedo para passar horas no trânsito, lidar com clientes ou cumprir tarefas que antes eram necessárias para sobreviver? A engrenagem que move a sociedade começaria a travar. De nada adianta você ter 10 iates se não existe tripulação para navegá-los. De nada adianta ter a mansão mais luxuosa do bairro se não há pedreiros, eletricistas ou encanadores para mantê-la funcionando. Até as profissões mais respeitadas como médicos, engenheiros, professores cairiam em desuso, porque afinal, por que alguém iria dedicar anos de estudo se pode simplesmente viver cercado de luxo sem esforço algum? Em pouco tempo, perceberíamos que o dinheiro se tornou apenas um pedaço de papel sem significado ou um número em uma tela que não serve para nada. E é nesse ponto que o caos começaria. Vamos pegar o exemplo da comida. Nos primeiros dias, os supermercados seriam tomados por multidões. As prateleiras ficariam vazias em questão de horas, todo mundo levando toneladas de mantimentos para casa. Mas e depois que acabar? Quem vai plantar o trigo, colher o arroz, cuidar das vacas, pescar nos mares e rios? Se ninguém quiser mais colocar a mão na terra, o pãozinho do café da manhã vira um artigo de luxo mais raro do que diamantes. As frutas e verduras se tornam quase inacessíveis, e até um copo de leite se transforma em um privilégio. O mesmo aconteceria com a energia. Sem pessoas dispostas a manter as usinas funcionando, sem técnicos para cuidar de cabos e transformadores, cidades inteiras mergulhariam na escuridão. O transporte, por sua vez, pararia. Não haveria motoristas de ônibus, caminhoneiros ou mecânicos. As estradas ficariam desertas, os aviões parados nos hangares, e a ideia de viajar para lugares paradisíacos se tornaria impossível. E a saúde? Essa talvez fosse a área mais assustadora. Imagine um hospital cheio de equipamentos de última geração, mas sem médicos, enfermeiros ou até faxineiros para mantê-lo funcionando. O dinheiro não compra a dedicação quando todo mundo já tem de sobra. Nesse cenário, uma transformação radical surgiria diante dos nossos olhos. O que antes era visto como símbolo máximo de poder e status, o dinheiro, se tornaria irrelevante, quase uma lembrança de um tempo antigo. Um novo conceito de riqueza passaria a valer. E, pela primeira vez em séculos, as pessoas perceberiam que o verdadeiro tesouro não está em cofres cheios de notas ou em números piscando em uma tela de aplicativo bancário, mas sim nos recursos reais que sustentam a vida: água limpa para beber, comida fresca para alimentar famílias, energia para iluminar cidades e aquecer lares, terra fértil para plantar o que nos sustenta e, acima de tudo, conhecimento. Quem tivesse o saber e a capacidade prática de transformar necessidades em soluções se tornaria mais valioso do que qualquer colecionador de carros de luxo. Imagine só,
Aquele senhor simples, que sempre cuidou de sua horta no quintal, passaria a ser mais procurado e admirado do que alguém que vive rodeado de mansões e relógios raros. A pessoa que sabe plantar, que sabe cozinhar, que entende de medicina ou que consegue construir algo com as próprias mãos, ganharia um lugar de destaque em uma sociedade que volta a valorizar o essencial. Seria como se o mundo desse um salto para trás, voltando a um sistema de trocas primitivo, mas agora dentro de um cenário moderno, cheio de tecnologia e excesso de riqueza sem utilidade prática. Não seria mais sobre dizer, te pago tanto por isso, e sim sobre propor, te dou comida se você consertar meu telhado, te ofereço energia elétrica se você me ensinar a curar essa doença, ou te entrego parte da minha colheita se você me ajudar a proteger minha família. E curioso, não é? A desigualdade não desapareceria, apenas mudaria de rosto. O vizinho com uma pequena horta no quintal, que antes era visto como alguém simples, passaria a ser mais procurado e admirado do que um colecionador de relógios suíços ou carros esportivos. O fazendeiro que sempre viveu no campo se tornaria um dos pilares da comunidade, porque tem em suas mãos o que mantém todos de pé. O pescador que conhece os rios e mares como ninguém seria tratado como um verdadeiro guardião da sobrevivência. Médicos, engenheiros, professores e inventores seriam vistos como novos milionários, porque carregam consigo um patrimônio que não pode ser fabricado em série, a capacidade de resolver problemas vitais. Nesse novo mundo, os verdadeiros ricos não seriam os que acumulam bens, mas sim os que conseguem transformar conhecimento em vida e habilidades em sobrevivência. Mas existe ainda um ponto que talvez seja o mais perturbador: o impacto psicológico. Hoje em dia, a riqueza é vendida como objetivo de vida. Quantas pessoas você conhece que trabalham anos, acumulam cansaço, fazem sacrifícios, renunciam a momentos de lazer e convivência só para juntar dinheiro? Tudo isso em busca de comprar a casa própria, o carro dos sonhos, a viagem que sempre sonharam fazer. Mas e quando todos já tiverem tudo isso de uma só vez? A sensação de conquista desaparece por completo. Aquele gostinho de vitória, de esforço recompensado, simplesmente some. Comprar um carro de luxo deixaria de ser motivo de orgulho, porque todos teriam. Viajar para um destino paradisíaco perderia o encanto, porque os mesmos lugares estariam lotados de turistas idênticos a você. Até mesmo ter uma mansão com piscina perderia o brilho, virando apenas mais uma entre milhares. O que antes era exclusivo, agora seria banal, e isso traria um vazio enorme, um buraco dentro da alma humana, uma crise existencial coletiva de proporções que talvez nunca tenhamos visto antes. Nesse ponto, as pessoas teriam que procurar outro propósito para viver. Talvez o foco passasse a ser os relacionamentos, porque são únicos. Talvez a busca pelo conhecimento, pela espiritualidade, pela arte, pela ciência. E aqui vem uma ironia cruel. Tudo isso já está disponível hoje, ao alcance de qualquer um, mas a maioria não percebe, porque está presa na ilusão de que só será feliz quando tiver muito dinheiro no bolso. Nesse mundo de ricos, a lição seria clara e dolorosa. Perceberíamos que o que realmente importa não pode ser comprado, nunca pôde e nunca poderá. Mas não para por aí. Vamos mergulhar ainda mais no lado sombrio dessa realidade. Imagine quando os estoques de comida começarem a rarear e a água potável se tornar cada vez mais difícil de encontrar. Você acha mesmo que as pessoas iam dividir de forma pacífica? Provavelmente não. Novos conflitos surgiriam, não mais por moedas, notas ou transferências bancárias, mas sim por recursos básicos. Guerras poderiam explodir não por petróleo ou ouro, mas por água limpa, por terras férteis, por acesso à energia. E nesse cenário, a violência não só aumentaria, mas se tornaria rotina. O ser humano, quando perde o básico para sobreviver, entra em modo de desespero. E, no desespero, a moralidade muitas vezes fica de lado. Nesse novo mundo, quem tivesse acesso a esses recursos se tornaria automaticamente um novo rei, um novo governante, não por decreto, mas por necessidade. Esse exercício de imaginação nos mostra uma verdade que muitas vezes ignoramos. O dinheiro é apenas um símbolo, um pedaço de papel, um número em uma tela de aplicativo bancário. Ele só funciona porque acreditamos nele, mas não é riqueza real. A verdadeira riqueza está no que sustenta a vida, e no que cada pessoa carrega em si, em forma de conhecimento, habilidade e criatividade. Quem sabe plantar, quem sabe cozinhar, quem entende de medicina ou que consegue construir algo com as próprias mãos, ganharia um lugar de destaque em uma sociedade que volta a valorizar o essencial. E aí eu deixo a pergunta para você refletir. Será que o que a gente realmente quer é ser rico? Ou será que no fundo o que buscamos é algo muito mais profundo?
Talvez a verdadeira riqueza não esteja em cofres ou contas bancárias, mas sim em viver em paz, em sentir amor, em ser reconhecido, em ter sentido. E quem sabe essa riqueza já não esteja dentro de nós o tempo todo, só esperando para ser reconhecida.